Eu cresci dentro da igreja com a minha mãe. Cresci desde pequeno, só que quando eu tinha 7 anos de idade, Deus tomou uma missionária por nome Zilma, veio em direção à minha mãe e falou: eu vou fazer do teu filho um pregador da minha palavra. Minha mãe se alegrou, porque todo pai, toda mãe que tem um filho ou uma filha na igreja, o sonho é ver a filha no grupo de louvor, sendo uma missionária, fazendo a obra de Deus. Todo pai que tem um filho na igreja é ver ele tocando na banda, participando do grupo, é ver ele sendo um obreiro, tem projeto de ver o seu filho na obra de Deus. Crescer na igreja, mas não só crescer dentro da igreja, mas crescer na obra de Deus, fazendo a obra de Deus. Porque a questão não é só estar na igreja, é fazer alguma coisa para Deus dentro da igreja. Porque tem gente que está na igreja, mas não cresce na igreja. A Bíblia diz que os filhos de Eli cresceram dentro da igreja, mas não conheciam a Deus. Então o problema não é estar na igreja, é servir a Deus dentro da igreja. A Bíblia diz: como pode Ofni e Finéias crescer dentro da igreja e não conhecer a Deus, irmão? Filho do sumo sacerdote? É interessante, mas não é mensagem para hoje. E aí eu cresci dentro da igreja, e aí Deus toma missionário e fala: seu filho vai ser um pregador. Minha mãe se alegrou demais. Só que com 8 anos de idade eu já não ia mais para a igreja com a minha mãe com a frequência que eu ia quando eu tinha 7 anos. Com 9 anos de idade eu ia de vez em nunca para a igreja com a minha mãe. Com 10 anos de idade nem de vez em nunca eu ia para a igreja com a minha mãe. Com 10 anos de idade minha família teve uma perca, a qual perdemos o meu padrasto na vida do crime. Sabendo eu quem tirou a vida do meu padrasto, ainda criança, entrou em mim um sentimento de vingança. E eu falei: eu vou entrar no crime, quando eu ficar maior, eu vou comprar um revólver e vou vingar o meu padrasto, e vou tirar a vida desse homem. Com 11 anos de idade eu estava roubando, traficando, usando droga, bebendo. Com 12 anos de idade eu já tinha comprado meu primeiro revólver, com 12 anos de idade. Com 13 anos de idade eu não dormi uma noite sequer em casa, era de segunda a segunda-feira, passando as noites nas drogas, no tráfico, na balada, na criminalidade, fazendo tudo aquilo que não provinha do Senhor. Eu imagino minha mãe acordando de madrugada porque perdeu o sono, para ir beber água, para ir ao toalete, e ela olhando para a cama do filho dela e falando: Deus, aonde foi parar a tua promessa? Eu sei que meu filho não está numa vigília, não está no monte, eu sei que meu filho não está na casa do amiguinho, eu sei que ele está nas drogas, aonde foi parar a tua promessa? Só que a Bíblia diz que Deus é fiel e cumpre tudo aquilo que Ele promete. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu imagino Deus falando: ele pode estar nas drogas, mas a minha promessa está de pé na vida dele. Ele pode não estar na igreja, mas a minha promessa está de pé. Não é porque às vezes Deus promete algo para nós e tudo está dando errado que Deus não está na luta com a gente. Não é porque às vezes Deus faz uma promessa e nós passamos por dificuldade que Deus não está. Os irmãos lendo a Bíblia, os irmãos já ouviram falar ou vão ler, que a Bíblia diz que Jesus está no barco, na polpa do barco, dormindo, e os discípulos estão passando por uma tempestade. Deus estava no barco e ele estava sofrendo uma tempestade. O fato de Deus estar no barco da sua vida não significa ausência de tempestade, mas significa garantia que você não vai naufragar. E aí Deus fez a promessa, minha mãe está confiante na promessa, só que o filho dela está nas drogas. Eu lembro que ainda com 13 anos de idade eu fui preso, traficando perto da minha casa, correram até minha casa e avisaram minha mãe. A polícia pegou o Cristiano traficando. Minha mãe chegou até o policial e perguntou: para qual delegacia o senhor vai levar ele? O policial falou: eu levar ele para a delegacia? Não, ele é muito jovem, não vai ficar preso. E é pouco, se eu pegar o teu filho nas drogas, ainda essa noite, isso era de tarde. Ele falou para minha mãe: se eu pegar ele ainda essa noite, pode olhar meu nome no distintivo, o número da viatura, porque eu mesmo vou tirar a vida do teu filho. Minha mãe olha e fala: Deus, com 7 anos você fala que meu filho vai ser um pregador, agora com 13 anos eu estou tendo que ouvir um policial jurar ele de morte. E Deus olha para ele e fala: a promessa ainda está de pé. Com 14 anos de idade eu fui preso a segunda vez, fiquei alguns dias preso. Na minha primeira audiência, fui liberado, minha família se reuniu e falou: o que nós vamos fazer para tirar o Cristiano da vida do crime? Vamos mandar ele para Minas Gerais, morar com o tio dele, Monsenhor Paulo, cidade pequena, pacata, sossegada, lá ele vai. Foi morar com meu tio. Com 28 dias que eu estou morando com meu tio, já tinha me envolvido com droga, com roubo de carro. A polícia bateu na porta do meu tio ligou para minha mãe e falou: estou mandando o Cristiano hoje de volta para São Paulo. Minha mãe falou: mas não tem nem um mês que ele está aí. Meu tio falou: não tem nem um mês, ele já está me dando trabalho, não aguento mais ele, estou mandando ele de volta.
Voltei para São Paulo, minha família falou, e agora, o que nós faz com o Cristiano? Vamos mandar ele morar com a avó dele. 2 senhores de idade, crente de oração até o tutano, hora de manhã, hora no almoço, hora de tarde, hora de noite, hora de madrugada. Não tem como ele dar trabalho lá na casa dos avós dele. Mandou ele morar com meu avô em pouco tempo. Estava roubando, traficando, bebendo, usando droga e fazendo tudo que não provinha do Senhor. Eu lembro que ainda com 14 anos de idade, morando com a minha avó, Deus me deu vários livramentos. Entre esses livramentos, eu lembro num dia de domingo, passei o domingo inteiro traficando, bebendo, usando droga, fazendo tudo que não provinha do Senhor. E quando foi umas 20h30 da noite, umas 8h30, eu estava indo num terreno baldio usar droga, onde eu e as pessoas que andavam comigo usávamos droga junto. No meio do caminho encontrei um rapaz e ele estava com as drogas na mão também, falando, eu também estou indo usar. Só que do nada, até hoje eu não entendo o que aconteceu. Do nada eu falei para ele, não vou não, vai você, eu vou usar uma droga diferente, depois eu vou. Esperei ele ir, entrar no terreno baldio, usar a droga dele. Quando ele terminou, que ele saiu do terreno baldio, eu entrei. Quando ele viu que eu entrei, ele deu a volta no quarteirão, entrou no terreno baldio novamente, veio em minha direção. Quando chegou numa distância de aproximadamente 3 a 4 metros, ele colocou a mão na cintura, puxou um revólver e falou para mim, a tua hora chegou. Quando ele fez isso, eu corri para cima dele para tentar tomar o revólver dele. Ele começou a disparar o revólver. Acertou um tiro no meu peito, um tiro na minha virilha do lado esquerdo e 2 tiros nas minhas costas. Eu lembro que eu estava com uma camiseta branca. Quando eu caí no chão, ela estava toda vermelha, ensanguentada. Quando eu caí no chão, eu me fingi de morto. Quando eu me fingi de morto, ele encostou o cano do revólver na minha cabeça e engatilhou. Quando eu ouvi o barulho do revólver sendo engatilhado, eu lembrei do que a minha mãe falava para mim quando ela ia me visitar na minha avó. Meu filho, toda vez que você estiver em perigo, lembra de uma coisa, o sangue de Jesus tem poder. Não importa o quanto você esteja correndo risco, o que você esteja fazendo, lembra de uma coisa, o sangue de Jesus tem poder, meu filho. Isso é coisa de mãe, mas toda vez que ela me vê, ela falava, lembra de uma coisa, o sangue de Jesus tem poder. Aí nessas horas, quando a gente está na bênção, não, mas quando a gente está na prova, nessas horas, a gente lembra de Deus, lembra de mãe, lembra de família, né? E aí eu lembrei, me fingindo de morto, na minha mente eu clamei, o sangue de Jesus tem poder. Me fingindo de morto. Quando eu clamei, o sangue de Jesus tem poder, na minha mente, o rapaz com o revólver encostado na minha cabeça, disparou mais 2 vezes o revólver. Nenhuma das 2 balas saiu. Sabe por quê? O sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Há poder no sangue de Jesus. O rapaz pensou que eu estava morto, foram embora. O rapaz pensou que eu estava morto e foi embora. Quando ele foi embora, eu tentei levantar, apoiar a perna direita. Quando eu apoiei a esquerda, ela desceu por causa do tiro que eu tomei na virilha. Aí eu lembro que o salmista está falando no Salmo 46, verso 1. O Senhor é nosso socorro e fortaleza bem presente na... Ah, irmão, agora eu fico imaginando. Quem entrou aqui e já orou ao Senhor essa noite? Olha só, aquele dia, eu passei o dia inteiro traficando, bebendo, usando droga, tinha tomado 4 tiros, orei ao Senhor e o Senhor me respondeu. Se eu que passei o dia inteiro fazendo tudo que não provinha do Senhor, clamei ao Senhor, o Senhor me respondeu. Imagina você que está aqui na casa dele, na presença dele, glorificando o nome dele, orou a ele. Eu não sei qual foi tua oração, qual foi o teu clamor, eu não sei como tem sido tua semana, mas de uma coisa eu tenho certeza, a tua oração chegou no trono do Senhor, a tua oração chegou no trono e ele irá responder. Foi socorrido. Dei entrada no hospital. Quando eu dei entrada no hospital, só conseguia ver a luz do teto e ouvir um rapaz gritando: me socorre, doutor, que eu estou morrendo, me socorre, doutor, tomei um tiro na barriga, estou morrendo. Aí eu apaguei, entrei em coma. Foi voltado coma depois de 3 dias na UTI do hospital. Aí o médico chegou em mim e falou: ó, você teve sorte, retiramos todas as balas, não atingiu nenhum órgão fatal, não vai ficar nenhuma sequela, você vai voltar a andar normal. A única coisa que tivemos que fazer foi rasgar o teu estômago para tirar a bala que você tomou no peito, estancar a hemorragia, mas você vai voltar a andar normal. Aí eu falei, e o rapaz que tomou um tiro na barriga? Ele olhou e falou, não resistiu e veio a óbito. O homem tomou um tiro na barriga e morreu. Eu tomei um no peito, na virilha, 2 nas costas. Estou falando para você aqui que Jesus é bom e Satanás não prende. Eu melhorei na UTI, fui para o quarto do hospital.
No quarto do hospital eu vi um senhor morrer de cirrose do meu lado. Aí hoje eu entendo que o salmista diz no Salmo 91, verso 7: 1000 cairá de um lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ah, irmão, você está na palma da mão do Senhor. Satanás não toca na tua vida, não toca na tua família, não toca no teu ministério, não toca no teu casamento, não toca no teu lar, se Deus não permitir. Ah, já vista Jó para tocar em Jó, eu posso. Só tocou em Jó porque Deus falou, pode tocar, toca nele, mas não na alma. Satanás só tocou em Jó porque Deus permitiu, mas para ele tocar ele pediu permissão. Ah, irmãos, e Deus me dando vários livramentos. Saí desse hospital normal, andando pela porta da frente, fui morar num outro local para ver se saía da vida do crime. Neste outro local voltei a roubar, voltei a traficar, voltei a fazer tudo que não provinha do Senhor. Alguém aqui já ouviu a expressão ovelha negra da família? Multiplica por 10. Era o irmão Cristiano. Aí você fala, não, varão, você está exagerando. Tô não, irmão. Neste outro local, em um intervalo de 4 anos, eu fui preso mais de 30 vezes. Eu lembro que eu estava tomando um cafezinho com a minha mãe. Aí minha mãe fazendo café. Aí a minha mãe falou, meu filho hoje é motivo de orgulho. Aí eu falei, glória a Deus, já te dei muito trabalho, né, mãe? Aí ela, já chorei muito. Mas hoje isso é motivo de alegria. Aí eu falei, glória a Deus. Aí eu falei, já foi preso mais de 20 vezes, né, mãe? Aí ela olhou, arregalou o olho e falou, o quê? Aí eu falei, ixi, devo ter exagerado, né? Aí ela falou, não, você está sendo modesto. Aí eu falei, não, agora é a senhora que está exagerando, acho que é a idade, né? Brincando com ela, e ela, não, você foi preso mais de 30 vezes. Eu falei, não, mas a senhora deve estar exagerando. Aí eu falei, meu filho, Deus fez uma promessa na tua vida e eu nunca me esqueci. E toda vez que você ia preso, eu guardava o comprovante. Eu falava, um dia vai ser testemunho que o meu filho vai sair dessa vida. Um dia vai servir de testemunho esses documentos. Aí ela falou, eu guardei os papéis, espera aí que eu vou pegar. Aí eu falei, não, mas não precisa não, eu acredito na senhora. Irmão, eu fui preso tantas vezes, que no intervalo de 24 horas, eu fui preso 3 vezes. Será que dava trabalho, irmão? E um dia a pessoa ir presa 3 vezes? Irmão, eu fui preso tantas vezes, mas tantas vezes, que até minha professora já foi me buscar na delegacia. E Deus me dando vários livramentos, irmão. E tem coisa que às vezes a gente acha que é ruim, mas é Deus cuidando da gente. Tem prova que a gente acha que é o diabo. E nem tudo é o diabo. Às vezes é Deus permitindo para te dar um livramento. Às vezes é Deus permitindo para te dar uma estrutura para te ensinar algo. Eu lembro que em uma das vezes que eu fui preso com tudo quanto é tipo de coisa que você possa imaginar. Várias vezes armado, traficando, bebendo, com tudo quanto é tipo de coisa. Eu lembro que em uma das vezes que eu fui preso, 8 horas da noite. Não, em uma das vezes que eu fui preso, eu estava saindo de um beco. E aí, no meio da rua, tinha um policial que só ele já tinha me prendido umas 4 vezes. De tanto que ele tinha me prendido, eu conhecia ele, ele me conhecia, sabe? Até eu sabia o nome dele, ele sabia meu nome já, sabe? Não precisa apresentação? Irmão, eu tenho memória difícil, eu não lembro de várias pessoas que eu andava antes. Mas desse policial eu lembro até hoje o nome dele. Dr. Gabriel. E aí eu lembro que eu passei pela rua do tráfico, entrei em uma outra viela, uma outra travessa. Quando eu entrei, eu só senti a mão dele me puxando pelo colarinho. Aí ele olhou para mim e falou, você está preso. Aí eu comecei a rir dele. E ele olhando para mim, eu rindo, porque eu costumo falar que quem vive nessa vida é um pouco desaforado, né? Aí eu comecei a rir dele. Aí ele falou, tá rindo de quê? Aí eu falei, o senhor deu viagem perdida. Aí ele falou, por quê? Eu falei, estou sem BO nenhum. Aí ele começou a rir, aí eu fiquei sem graça, parei de rir. Aí eu olhei para ele e falei, estou sem BO nenhum, tá rindo do quê? Aí ele falou, estou com mandado de busca e apreensão. Aí eu chamei ele para o acordo, o senhor quer o quê para me soltar? Quer quanto para me soltar? Ele, não, tem época de mostrar serviço, você vai ficar. Aí eu fui preso, fui para o Brás, fui para o 3º DPEM de Diadema, na Avenida D. João VI, no bairro Caema. Só nessa delegacia eu fiquei umas 8 vezes preso, irmão.
no terceiro distrito. Eu fiquei tantas vezes preso lá, que eu passando de ônibus esses dias com a minha esposa em frente à delegacia, ela olhou para mim e falou: lá, sua segunda casa. Brincando. Só que a 100 metros dessa delegacia eu já gravei 4 DVD de mensagem. Quase todo dia eu prego do lado dessa delegacia. Essas 2 semanas eu preguei umas 4 vezes a 100, 200, 300 metros dessa delegacia. Sabe o que eu aprendo com isso? O que Paulo falou: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. No lugar da tua vergonha, Isaías falou: tem dupla honra. Irmão, e aí eu fiquei nesse terceiro distrito. Do terceiro fui para o Brás, do Brás fui para o UIP, da UIP fui para o UAI, antiga FEBEM, hoje Fundação Casa, antiga FEBEM Tatuapé. Aí fiquei lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí eu comecei a contender com Deus. Ó, irmão, eu roubava, eu bebia, eu usava droga, eu traficava, e eu estou reclamando com Deus porque eu estou preso. Por que eu estava reclamando? Porque eu já tinha ido preso várias vezes armado, traficando, bebendo. Eu nunca tinha ficado mais de 3 meses. E da vez que eu fui preso sem nada, aí eu fiquei. Aí eu comecei a me revoltar. Eu estava com mandado de busca e apreensão à toa. E estava revoltado, Foi preso sem nada, né? Já estava procurado pela justiça. E eu contendendo com Deus sem nada. E quando deu 4 meses que eu estou preso na FEBEM, aí aparece na televisão o lugar onde eu traficava. 3 pessoas que andavam comigo lado a lado morreram numa chacina. Um tinha 20 dias que tinha fugido da cadeia de Diadema, Caramuru. Aí o Senhor falou: tá vendo, se você estivesse lá fora, eu permiti que você ficasse preso tão somente para mim poupar a tua vida. Tem coisa que a gente acha que é prova. Eu falando é luta, é prova, é dificuldade. Deus falando: é eu que estou poupando a tua vida. É eu que estou poupando. O que para mim era um desastre, para Deus era um livramento. E Deus faz isso? Faz. Eu gosto de pregar a Bíblia, irmão. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. A Bíblia diz: e Pedro era guardado, na prisão. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Lucas escreveu isso, está na Bíblia. E Pedro era guardado. Aí eu li isso, eu falei: como assim Pedro está sendo guardado? Tiago já tinha sido decepado. Herodes falou: o próximo é você, Pedro. E o Lucas vai escrever: e Pedro era guardado. Alguém que está preso, está com uma sentença de morte nas costas, é guardado, A Bíblia diz: e Pedro era guardado na prisão. Por quê? Naquela época era a festa, a Páscoa. Os judeus furiosos com o quê? Com Pedro, líder da igreja, do cristianismo, e nem todo judeu aceitavam ainda o cristianismo. Aliás, até hoje eles esperam a vinda do Messias. Aí eles queriam o quê? A cabeça de... Aí Deus falou: eu vou guardar. Herodes falou: prendi Pedro. Deus falou: não, eu te usei para guardar, meu servo. Herodes falou: tá preso, eu prendi. Deus lá de cima falou: não, é eu que estou te usando para guardar, meu filho, que é para ninguém tocar no meu filho, mas fique tranquilo. Mas eu prendi, amanhã eu mato. Deus falou: eu deixei você, guarda hoje, e amanhã você não mata, porque de madrugada eu estou enviando o meu anjo para libertar ele da prisão. Então Deus permitiu que eu ficasse guardado só para poupar a minha vida, irmão. Quem diria? Esses tempos atrás, minha tia chegou e falou: meu filho está preso. Aí eu falei: não, tia, às vezes é um livramento. Às vezes, porque se eu estivesse no mundo, certamente eu estaria com as pessoas que foram assassinadas e eu estaria morto. Mas Deus falou: não, vou poupar porque eu tenho uma promessa na tua vida. Irmão, Deus me deu o livramento. Eu lembro, numa sexta-feira, 8h30 da noite, 8 horas da noite, estava traficando, nós do tráfico estávamos em guerra. E aí eu estava armado, estava traficando, tinha mais 4 pessoas comigo, estávamos em 5, mais um armado, e nós foi preso 8 horas da noite. 3 horas da manhã, eu fui liberado, o delegado ligou para o meu voo, o telefone tocou, o delegado falou: prendemos o Cristiano, mas ele está livre, pode vir buscar ele.
Quando meu avô desligou o telefone, um dos meus tios olhou para o meu avô e falou: você não está vendo que não adianta? Você não está vendo que vai de mal a pior? Abre mão dele, desiste dele, esse daí não tem mais jeito não, só dá trabalho. Esse daí não tem mais jeito não. Meu avô, como servo de Deus, olhou para ele e falou: enquanto a vida ainda há esperança, eu creio na promessa que Deus fez na vida do meu neto. Quem sabe eu estou pregando para alguém que está orando por algum parente que está lá no mundo, que está nas drogas, que está no álcool, que está desenganado da medicina, que está no homossexualismo, que vive uma vida que não provém de Deus. E você tem orado, talvez por um marido, por um filho, por um primo, por um irmão, por um pai. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Através de você, Deus visita ele lá. Irmão, por mais de 5 vezes neste outro local eu tive armas apontadas para a minha cabeça. Pessoas que tiravam vidas apontavam um revólver para mim, mas não conseguiam tirar minha vida. Sabe por quê? Enquanto eu estava no mundo das drogas, no mundo do tráfico, no mundo da criminalidade, minha mãe estava de joelho dobrado dentro da igreja orando por mim. A salvação é individual, a oração não. Você dobra o joelho aqui dentro, a tua oração faz efeito lá fora no teu lar. Você clama a Deus aqui dentro e Deus visita a tua família, Deus visita o teu parente. Ah, se você soubesse o poder da oração, irmão. Como assim? Eu falei que eu gosto de Bíblia, então vamos para a Bíblia. Lembra do centurião de Cafarnaum? Deixou seu servo atormentado, sem andar em casa, e falou: Jesus falou: vamos lá, eu vou para a tua casa. É o primeiro homem que eu vejo falando que Jesus não precisa entrar na casa dele. Aí ele fala: não, Senhor, não precisa ir até minha casa, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas eu também entendo de autoridade. Eu digo a esse vai, ele vai. Eu digo a esse vem, vem. Ele olhou para Jesus e falou: libere só uma, e o meu servo sarará. Jesus olhou e falou: nunca achei tanta fé. Aí, enquanto ele estava com Jesus, o servo dele já estava sendo curado. Ele aqui com Jesus é que nem a mulher Cirofenícia, ou a mulher cananeia. A filha dela está endemoniada, colocando fogo no próprio corpo. Ela anda quilômetros, vai até Jesus e fala: Jesus, minha filha está endemoniada. Jesus olha para ela e fala: não é lícito pegar da mesa e deitar os cachorrinhos, pegar dos filhos. Aí ela olhou e falou: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus? Aí Jesus olhou para ela e falou: vai em paz. Enquanto ela falava com Jesus aqui, a filha dela era curada na casa dela. Enquanto ela falava com Jesus aqui, a filha dela era curada na casa dela. Enquanto ela falava com Jesus aqui, a filha dela era curada na casa dela. Não, você não entendeu, eu estou falando para você. Enquanto você está buscando Jesus aqui, Ele está visitando a tua casa. Enquanto você está buscando Jesus aqui, Ele está visitando o teu lar. Enquanto você está buscando aqui, Ele está visitando os teus familiares. A tua oração aqui gera efeito lá. A tua oração aqui gera efeito lá. Aleluia. E Deus cuidando, irmão. Deus guardando. Eu lembro, dia 28 de janeiro de 2004, numa quinta-feira, 10h30 da noite, eu estava em frente à casa da minha prima. Ela olhou para mim e falou: Cristiano, toma cuidado. Eu olhei para ela e falei: cuidado com o quê? Uma noite linda dessa, uma noite gostosa dessa? Eu sou jovem, eu quero me divertir, eu quero curtir a vida. Ela olhou para mim e falou: toma cuidado. Deus estava usando ela para falar comigo e eu não estava entendendo. Sabe por quê? Apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, vai nos ensinar, capítulo 2, a partir do versículo 13, 14, 15, se não me falha a memória, que as coisas espirituais é discernido espiritualmente. Quem está na carne não discerne o Espírito. Deus estava usando minha prima para falar comigo e eu não estava entendendo. Isso era 10h30, irmão. 11 horas, eu e um amigo meu encomendamos uma pizza. 11 horas. Já gostava de pizza sem ser crente. Depois de crente, então, a bênção completa. Então, 11 horas encomendamos uma pizza. Eu e um rapaz que estava comigo.
Quando deu 11h20, eu falei para ele, vai ver se a pizza está pronta. Eu estava numa avenida bem movimentada. Tinha vários carros estacionados nessa avenida, entre esses carros uma Kombi. E aí eu falei para o rapaz que estava comigo, vai ver se a pizza está pronta. Quando ele virou a esquina da rua da pizzaria, saiu 2 caras de trás de uma Kombi estacionada, um parou do meu lado direito, outro do meu lado esquerdo. O inimigo tinha colocado no meu coração, e eu tinha um sentimento assim, ó, que o diabo colocou na minha mente, irmão. Vai vir alguém tirar a sua vida, você vai tomar a arma dela e tirar a vida dela com a própria arma dela. Quando os 2 caras apareceram, um parou do meu lado direito, outro do meu lado esquerdo, cada um sacou de um revólver. Em vez de eu correr deles, eu corri para cima deles, ó. Pensando que sou super-herói. Corri para cima deles, irmão. Quando eu corri para cima deles, eles se esquivaram e começaram a atirar. Acertaram um tiro na minha cabeça, um tiro na minha nuca, um tiro no meu pulmão e um tiro na minha espinha. Eu caí apagado. Eles pensaram que eu estava morto e foram embora. Depois de alguns segundos eu voltei em si, tentei levantar os braços. Tentei levantar, quando eu voltei em si, movimentar os braços, não movimentava. As pernas também não movimentava. Só o pescoço, só apaguei. Depois de alguns segundos eu voltei em si com as pessoas ao meu redor gritando meu nome. Mais uma vez, tentei levantar, movimentar os braços, não movimentava. As pernas também não movimentava, só o pescoço. Aí eu falei, Senhor, dessa vez eu não vou fazer que nem a primeira vez que eu fui baleado e clamar o teu sangue. Dessa vez eu vou fazer diferente. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu imagino Deus olhando de cima para baixo falando, precisava chegar a esse ponto? Precisava chegar a esse ponto? Quantas vezes, irmão, a gente quer tomar uma decisão e Deus nos adverte? Não faz isso. A gente quer entrar numa sociedade e Deus fala, não faz isso. Eu não estou no negócio. A gente quer mudar de ministério e Deus falou, eu não estou no negócio. Às vezes a gente quer trocar de casa e Deus está falando, fique acomodado onde está. Não é tempo. Às vezes a gente não é daqui, quer ir para outro estado, ou quer vir, nasceu em outro estado, está em São Paulo, quer voltar, e está fazendo projeto, e Deus está falando, ainda não é tempo de voltar, eu não estou nesse negócio. Quantas vezes a gente quer tomar decisão e Deus fica nos advertindo, não, 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 não. Tem crente que é uma benção, irmão. Ele vem para o culto e ele fala, Deus, fala comigo. Aí ele vem. Deus, será que é do Senhor eu fazer isso, eu entrar nesse relacionamento, eu fazer isso? Aí Deus no culto fala assim, não dá esse passo. Aí chega em casa, alguém fala para ela, eu só conheço alguém que tem o dom de revelação. Aí Deus falou, não, no culto ela vai ligar para pedir oração, para a irmã Maria da Revelação, para ver se Deus muda o que Deus falou aqui na igreja, ou se não, sai daqui da igreja, Deus falou não, aqui vai em outra igreja, para ver se Deus muda o resultado lá, e fala assim lá, irmão, o Espírito de Deus que fala aqui, ele fala em outra igreja também, ele usa a irmã da Revelação, o Espírito é o mesmo, a Bíblia diz, os dons é vários, mas o Espírito é o... Se Deus falou não, é não, Ele sabe o que é melhor para você. Se Deus falou sim, é sim também, vai porque Ele é contigo. Eu costumo falar, irmão, se eu falar para você, olha todo mundo para a parede, aí eu pergunto, o que você está vendo? Alguém vai falar, parede. Só que o nosso Deus, Ele está vendo a parede, o que está do outro lado da parede, quem está lá, o que está acontecendo. Então a nossa visão é limitada, a de Deus não. É por isso que quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente costuma pedir direção, porque Deus sabe o que nós vamos enfrentar lá na frente. Lembra de Moisés saindo com o povo? Vamos por aqui, porque 17 dias nós já estamos na terra de Canaã. Aí Deus falou, vai por aí não, Moisés, vai pelo caminho do deserto. Moisés, mas Senhor, o caminho aí é mais longo. Aí Deus falou, Moisés, é mais longo, mas o povo vai chegar. É melhor ir pelo um caminho longo que o povo chega do que ir pelo um caminho curto que não chega. Moisés falou, mas por que, Senhor? Aí Deus falou, porque no meio do caminho aí eles vão encontrar coisa que eles vão parar. Eles não vão aguentar. Eu estou falando, vai por aqui. Moisés falou, então vamos por aqui. E mesmo assim ainda o povo, os irmãos conhecem a história, mas estou no testemunho, irmão. É que pregador é uma benção.
E é Deus cuidando, Deus falando. Aí, estou baleado no chão, caído, entrego minha vida para o Senhor. Foi socorrido de entrada meia-noite e 29 no hospital. Como você sabe, evangelista? Porque eu tenho papel em casa. Hoje em dia é tanto charlatão, é tanta gente mentindo, inventando testemunho, que quem tem que... Eu até, além do lado que eu tenho do médico, eu ainda tirei umas 5 cópias. Que é para se um dar problema, tem os outros. E aí, de entrada, meia-noite e 29 no hospital. Primeira pessoa da minha família a chegar no hospital foi minha tia Luciana. Quando ela chegou 2 horas da manhã, por volta de 2 horas da manhã no hospital. Quando ela chegou, ela encontrou eu no hospital, na emergência do hospital, sangrando, sem receber uma avaliação médica digna, de canto, em cima de uma maca, sem estar tomando nenhum remédio, sem estar com nenhum aparelho de medicina, e o médico assinando o meu atestado de óbito. Minha tia falou: ô doutor, o senhor é doido? Eu estou vendo meu filho está gemendo, gritando, dando trabalho lá, e o senhor está dando ele como morto. O médico falou: não, ele está morrendo. Minha tia falou: não interessa, o senhor está dando ele como morto se ele ainda está vivo. Ele está morrendo, mas não morreu. Minha tia falou: não, o senhor tem que tentar salvar a vida dele, não desistir da vida dele. O médico falou: minha senhora, lidou com esse tipo de caso todo dia. Se eu estou falando para a senhora que ele vai morrer, não há nada que possamos fazer. Eu lembrando disso ontem, eu estava assistindo ontem o Globo Repórter, e falando acerca de pessoas que foram baleadas no Rio de Janeiro, e aí mostrou uma pessoa que chegou quase morta lá, e o policial chegando, e as médicas falando: isso aí já era, não adianta não, isso daí já está morto. Foi a mesma coisa que o médico fez comigo e com a minha família. Só que quando o médico falou para minha tia: não, isso aí já era, não adianta não, minha tia começou a fazer um escândalo no hospital, ameaçou chamar a emissora de televisão. Para acalmar minha tia, o médico falou: tá bom, vamos fazer alguns exames. Primeiro exame que eu fui fazer foi de raio-x. Na sala de raio-x eu entrei em coma, fui parar na UTI. Na UTI colocaram um tubo de oxigênio dessa grossura na minha garganta, um monte de aparelho de medicina. Só foi o raio-x para a mão do médico. Eu tenho raio-x até hoje. Se os irmãos quiserem, uma próxima eu trago. No raio-x está uma bala alojada na cabeça, uma bala alojada na nuca, uma bala alojada no pulmão e uma bala alojada na espinha. Os 4 tiros que eu tomei da segunda vez que eu fui baleado, as 4 balas estão alojadas até hoje no meu corpo. O médico virou e falou para minha tia: não falei para a senhora que ele iria morrer? Sabe onde ele está agora? Na UTI, dependendo de aparelho para respirar, que ele ainda agonizava sozinho. Lá ele depende de aparelho, porque por ele mesmo já era. Minha mãe chegou por volta de 5 horas da manhã no hospital. Quando minha mãe chegou, o médico falou para minha mãe: tem alguma pessoa da família dele, da senhora, que tem problema de coração? Minha mãe falou a avó dele. O médico falou: prepara o coração dela. Possa ser que seu filho morra daqui 5 minutos, daqui 10 minutos, daqui 20 minutos, daqui meia hora, daqui 1 hora. O único diagnóstico que podemos dar para a senhora é que o teu filho vai morrer. Não há nada que possamos fazer. Minha família entrou em desespero, passou o dia inteiro chorando a minha morte, antecipadamente. Quando foi de noite, levantaram a igreja em oração. Lembra que eu falei do poder da oração? Levantaram uma igreja em oração, irmão. Aí eu falei para você do poder da oração. A Bíblia diz assim, ó: a oração de um justo, de um. A Bíblia diz: Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao só 2. Aí Deus mandou um terremoto e caiu as cadeias, os portões da... Só 2 pessoas. Jesus vem dizendo nos evangelhos: se 2 pessoas orarem em concordância, em um só propósito, tudo que pedir ao Pai em meu nome, Ele fará. Aí se a oração de um pode muito, se de 2 orando em concordância no nome de Jesus, agora imagina se toda a igreja em quantidade que estamos aqui orarmos em um só propósito. Você tem noção do que pode acontecer no mundo espiritual? Aí levantaram a igreja em oração, irmão. Quando levantaram a igreja em oração, Deus tomou um profeta e falou: tudo que ele está passando não é para a morte, é para o meu nome ser glorificado. Ele não vai morrer. A última palavra quem dá na tua vida é Deus. Quem está no controle da tua vida é Deus. Quem sabe até onde você vai é Deus. No outro dia de manhã, o médico virou para minha mãe e falou: a qualquer momento nós vamos ter que desligar os aparelhos lá e teu filho já era. Minha família entrou em desespero e começou a chorar.
Quando for de noite, levantaram a igreja de oração. Quando levantaram a igreja de oração, Deus falou: eu dou a vida para quem eu quero e tiro a vida de quem eu quero. E para ele eu já dei vida, ele não vai morrer. Eu fiquei 8 dias em coma, irmão, 8 dias. De manhã o médico falava: vai morrer para minha família. De noite a igreja orava, Deus falava: vai viver. De manhã o médico falava: vai morrer. De noite a igreja orava, Deus falava: vai viver. De manhã o médico falava: vai morrer. De noite a igreja orava, Deus falava: vai viver. Igreja que ora contempla a manifestação de Deus. Igreja que ora contempla o poder de Deus. Igreja que ora vê Deus trabalhando. Igreja que, irmão, a oração muda a sentença, a oração muda diagnóstico, a oração muda resultado, a oração muda motivo, a oração muda a situação. Graças a Deus que essa igreja orava todo dia por mim, hein? Graças a Deus que nessa igreja tinha culto todo dia. Ah, Jesus, eu preciso falar. Deixa eu falar algo de Deus. Às vezes não é todo dia que tem culto aqui, tem pessoa que acha muito. Tem pessoa que não dá para vir, trabalha, a gente entende, mas e quem dá para vir não vem porque só quer vir dia de domingo? Tem umas que ainda falam: para que tanto culto? Hã? Você entendeu? Para que tanto culto? Tem uns que ainda falam: isso é para quê? Só fala isso quem não lê Bíblia. E o dia de descanso? Miqueias falou: nosso descanso não é no... Paulo, escrevendo aos Filipenses, se não me falha a memória, fala assim: não vos preocupeis e não vos acostumeis com essa terra, porque o nosso lugar é no céu, de onde veio o nosso Salvador, Jesus Cristo. Aí o escritor aos Hebreus vai falar também: ei, nossa terra, nossa nação, nossa pátria não é aqui, nossa pátria é no céu, da onde veio o nosso Salvador. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Paulo, escrevendo próprio aos Filipenses, capítulo 3, vai falar: ei, não busqueis as coisas da terra, busqueis as coisas do céu, da onde veio o nosso Salvador, porque é para lá que tornaremos. Glória a Deus. E aí, irmão, Deus trabalhando, Deus cuidando, e eu em come, Deus falando: eu estou no negócio. Com 8 dias Deus falou para aprovar, todo dia, irmão, Deus falava: vai viver. Aí o médico falava: não, vai morrer. E aí a minha família se alegrava de noite quando Deus falava: vai viver. Aí quando era de manhã o médico vinha: vai morrer. Aí minha família chorava tudo de novo. Aí com 8 dias Deus falou para aprovar, que é eu que estou no controle da vida dele. Com 8 dias Deus me tirou do coma. E agora para o médico explicar para minha mãe? Eu falei que ele iria morrer, mas ele deu uma pequenininha. Se tem alguém esperando ouvir uma má notícia a teu respeito, ou não vai ouvir, ou até vai ouvir, mas não vai ouvir má notícia. Se tem alguém esperando ouvir alguma coisa ruim a teu respeito, não vai ouvir que você está caído, vai ouvir que você está de pé, glorificando o nome do Senhor. Se tem alguém esperando ouvir uma má notícia acerca do teu casamento, não vai ouvir que teu casamento está desmanchando, que você está brigado com o teu cônjuge, não, vai ouvir que você está se preparando para uma segunda lua de mel, que Deus está abençoando, que tua família está sendo abençoada. Se tem alguém esperando ouvir que teu ministério está acabando, está falido, não, vai ouvir, eu profetizo, vai ouvir que Deus está largando a tenda, que Deus está te usando, que Deus está salvando, não vai ouvir má notícia. Só que você vai no hospital doente, quer sair de lá curado. Você entra ruim, quer sair de lá bom. No hospital comecei a piorar, eu saí do coma, em vez de melhorar, eu piorei, irmão. A bala que está alojada até hoje no meu pulmão começou a criar um líquido, tiveram que drenar o meu pulmão. Dreno tem de vários tamanhos. O dreno que colocaram no meu pulmão é uma mangueira dessa grossura, aproximadamente 30 centímetros dentro do meu pulmão, pelo lado direito. A bala que está alojada até hoje no meu pulmão começou a criar uma secreção, e essa secreção começou a impedir a respiração de chegar até a boca, o nariz. Tiveram que abrir minha garganta,
e colocar um aparelho por nome traqueostomia. Quem já ouviu falar? Era o único meio que eu estava respirando. O tempo foi passando, começou a nascer feridas na minha perna. Eu não falo um arranhar, um cortezinho, um ralado, não. Feridas do calcanhar próximo ao joelho. Fiquei 58 dias nesse hospital. Nesses 58 dias que eu fiquei no hospital, só dreno no pulmão, usei 8 vezes dreno no pulmão. De tantas vezes que eu usei dreno no pulmão, as enfermeiras iam fazer curativo, elas pegavam 2 pacotes de gás, enchiam de pomada e enfiavam a mão lá dentro do meu pulmão. Irmão, o médico teve que tirar uma parte da minha coluna, da minha costela. Ficou um buraco tão grande que você olhava, como aqui nessa cadeira. Você olhava lá dentro do meu pulmão. O tempo foi passando, as feridas na minha perna, as escárias, foi abrindo, a carne deteriorando a ponto de chegar no osso, e você vê o osso da minha perna. Fiquei 58 dias nesse hospital. Nesses 58 dias me transferiram para um outro hospital, com equipamento de medicina mais avançado, um hospital mais preparado. Com 14 dias o médico chamou a minha mãe e falou tudo que podíamos fazer, tudo que estava ao nosso alcance, toda a tecnologia, no medicina que nós podíamos usar, que nós temos à disposição para tentar salvar a vida do teu filho. Nós tentamos, infelizmente ele vai morrer, não há nada que possamos fazer. Como ele vai morrer, vamos liberar ele para morrer em casa. É melhor ele morrer em casa, do lado da família, do que no hospital, do lado desconhecido. Mandou ele morrer em casa com o pulmão aberto, que você olhava lá dentro do pulmão, com as feridas na perna, que você viu o osso e o aparelho de traqueostomia. Eu vou mostrar para os irmãos cicatrizado, mas quando o médico mandou ele morrer em casa, você viu o osso da minha perna. Faz favor, varão. Levanta essa perna aqui, por favor. Vou levantar. Puxa a minha para baixo. Dá para os irmãos ver? Vira o pé para cá. Faz favor, pastor. Faz favor, pastora. Cadê a irmã que nos convidou? Faz favor também, irmã. Bate aqui, pastor, para ver se tem carne aqui nessa parte. Não tem. Bate aqui, pastor. Aqui, ó, só aqui, ó. Abaixa para a senhora ver melhor. Deu, que é tu? Deu para os irmãos ver aí do lado? Deu? Pode abaixar. Pera aí, pastor. Pera aí, pastor. Quando o médico mandou eu morrer em casa, você olhava lá dentro do meu pulmão. Presta sua mão aqui, pastor. As enfermeiras enfiavam a mão lá dentro. Ó. Dá outra mão que é melhor. Aqui, ó. Olha o tamanho do buraco, deixa a mão mole. Não dói não, fica em paz, ó. Ó. Viu o tamanho do buraco? Dor pra você. Hã? Dor pra você, você nem Não sente não. Faz favor, pastor. Tem? Vou mostrar a foto pra senhora, peraí. Ó, tamanho do buraco. Viu, ó? Usa. Faz favor, Bruno. Nossa. Aqui, assim. Tem até um osso aqui. Ó, aqui tá cicatrizado, ó. Peraí, só um só. Aqui tá cicatrizado, imagine aberto. Depois, se os irmãos quiserem ver, eu vou estar com o DVD ali fora. Aí dá para os irmãos ver, amém? Amém? Deus abençoe, varão. Deus abençoe, pastora. Foi assim que o médico mandou ele morrer em casa. Com o pulmão aberto, que você olhava lá dentro do pulmão, com as feridas na perna, que você viu o osso, o aparelho de traqueostomia. Só que quando o médico mandou ele morrer em casa, ele não sabia de uma coisa. Havia uma promessa de Deus estabelecida na minha vida. Lembra que eu perguntei quem tem promessa? Lembra que eu perguntei? Quem tem promessa? Levanta a mão. Só quem tem promessa, levanta a mão. Levanta a mão que eu vim como boca de Deus para a tua vida. Eu não vim aqui como deficiente, como paraplégico, como cadeirante. Não, eu vim como profeta, como boca de Deus, como ministro. E eu vou profetizar. Ei, levanta a mão, eu vou profetizar. Te prepare, nenhuma das promessas do Senhor vai ficar pelo meio do caminho na tua vida. Todas que Deus fez, Ele vai cumprir porque Ele é fiel. E eu vou profetizar, e te prepare. Hoje sou eu com esse microfone testificando do que Deus fez na minha vida. Amanhã vai ser você que vai estar falando: Deus cumpriu o que me prometeu. Deus cumpriu o que me prometeu. Deus cumpriu o que me prometeu. Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Só quem acredita dá um brado de glória para glorificar o nome do Senhor.